Associação Raízes da Cultura. Coordenação, poeta Aziel Lima. Incentivo Cultural, Rádio Lagar FM. Boa tarde, ouvintes da Rádio Lagar FM 87.9. Está começando mais um programa Jovem Repórter, um espaço de comunicação, aprendizado, cultura e cidadania. Hoje recebemos um convidado muito especial, um homem de Campina Grande que vem ganhando destaque nas redes sociais pelo seu jeito simples, verdadeiro e nordestino de se comunicar. Ele é operador de máquinas pesadas, influenciador digital, trabalhador, comunicador popular e hoje reúne milhares de seguidores que acompanham suas mensagens de fé, reflexão, humor e valorização da vida real. Estamos falando de Janiel Souza da Cruz, o Caba Véi Bufete Operador. Boa tarde. Boa tarde a todos, boa tarde Thaís, boa tarde Pedro. Boa tarde. Boa a todos, toda a Paraíba que está nos acompanhando nesse momento agora. A todos os caba velhos, os caba que é sangue no zóio, que é caceteiro, miolo de braúna. Um forte abraço do Bufete e vamos contar muita história do que a gente vive no nosso dia a dia para todos os paraibanos. Para começar, Caba Véi, quem é o Caba Véi fora das redes sociais? O Caba Véi é um nordestino que não bate pino para as diversidades da vida, para as dificuldades da vida, que está todos os dias colocando os problemas embaixo do joelho e se pegando com Deus. E nunca desistir, porque nunca vai ser fácil e todos os dias nós temos que estar pronto e preparado para os desafios da vida. Certo. Como você se apresenta para quem ainda não conhece a sua história? Eu me apresento hoje, né, como o Caba Véi, como todo mundo fala, porque esse linguajar, que é um linguajar culto, né, tipicamente nordestino, que a gente se expressa um com o outro. E quando eu falo Caba Véi, é com todo respeito a todos os nordestinos, trabalhador, como eu já falei, que não desiste das dificuldades da vida. Por isso que eu digo, ei, Caba Véi, presta atenção. E curioso você falar agora, como foi que surgiu essa ideia? Eu sei que tem toda a questão nordestina, né, da cultura, daqui da nossa terra, mas como veio aquele estalo de, vou usar esse nome? Um certo dia como hoje, lembro como se fosse hoje, era um dia de chuva e eu me lembrei na época em que eu precisava de uma oportunidade e uma pessoa acreditou no meu potencial e me deu uma oportunidade. E foi onde eu gravei o meu primeiro vídeo falando sobre ser grato às oportunidades que as pessoas geram para você, que Deus usa, né, um instrumento de alguém para vir te ajudar. E eu gravei esse vídeo sobre você ser grato às oportunidades. E daí então eu vi que aquilo ali era uma coisa que eu tinha que seguir, que Deus estava me usando para aquilo ali, para levar a mensagem para outras pessoas que estão precisando às vezes de uma motivação. Né? E eu costumo dizer sempre que tem mensagens que ela é feita para viralizar e tem mensagens que são feitas e enviadas para aquela pessoa que está precisando daquela motivação naquele momento. Sim, com certeza. Você se considera mais um trabalhador que virou influenciador ou um influenciador que nunca deixou de ser trabalhador? Uma pergunta bem bacana, porque até então eu ainda estou tentando me encaixar nesse mundo da internet, né? Que até então, quando as pessoas dizem, você é influenciador, aí eu fico meio, né? Ainda dou aquela riscada, mas eu ainda me intitulo mais ainda como um trabalhador, né? Porque até então a minha vida hoje, ela não mudou nada, eu continuo sendo o mesmo Caba Véi, continuo trabalhando com máquinas pesadas, porém, naqueles intervalos que a gente consegue ali levar uma mensagem positiva, a gente para a máquina e grava aquele videozinho para as pessoas não desistir da vida. Ótimo. Quando você percebeu que sua forma de falar estava chamando a atenção? Eu acredito que é como eu te falei, né? Da gente não desistir dos nossos sonhos, né? Da gente se pegar com Deus e que a gente a cada dia venha se renovando, sempre perseverando, sempre tendo fé que as coisas vai dar certo e acaba dando certo. De tanto você acreditar em você mesmo, porque se você não acreditar em você, quem é que vai acreditar? Sim. Então você tem que acreditar em você. E uma hora de tanto você se esforçar, Deus diz, ei,
separa aquele ali que ele está esforçado demais, chegou o teu momento. Então é o que eu digo para as pessoas, não desiste. Eu não sei qual é o teu sonho, eu não sei o que é que tu está passando agora, mas há um Deus vivo, que é o teu pai e não é padrasto, que ele vai separar você para o seu momento de glória. Então assim, como aconteceu comigo e com milhares de pessoas que não desistiu, desiste não. Tá chegando a tua hora, tá bem pertinho, vamos mais um dia e assim vai. Uma hora chega, né? É, Chegou. isso aí. Pode falar, Pedro. Certo, agora é meu momento, né? Acaba, velho, muita gente conhece você hoje pelos vídeos, pelas mensagens, pelas forças nas redes sociais. Mas antes dos seguidores, antes da repercussão, existe uma história de vida, de trabalho e de caminhada. A gente queria conhecer um pouco mais desse começo. E pra gente iniciar com uma boa pergunta, onde você nasceu e cresceu e como foi sua infância? Eu sou nascido e criado em Campina Grande, exatamente no bairro das Malvinas. Sou malvinense com muito orgulho, bato no peito e por onde eu passo, eu tenho orgulho de dizer que sou cidadão campinense, que eu nasci e me criei aqui, né, na Paraíba, tipicamente nordestino e pelo sotaque muito forte que as pessoas se identificam com isso, né? Todo nordestino que está lá, sul, sudeste, eu até mesmo fora do país, se identifica com esse nosso sotaque, que é um sotaque forte, mas nasci e me criei aqui em Campina Grande, mais uma vez no bairro das Malvinas. Que bom, na verdade. Mas indo para a próxima, que eu também estava querendo muito curioso, que é, você sempre teve esse jeito comunicativo, brincalhão e espontâneo? Pedrão, a gente sempre gostou dessa vibe, né? De estar gravando vídeo, seja lá cantando, porque também a minha história, ela tem um pouco de música. Então, assim, sempre gostei de estar lidando com pessoas. Seja lá dando uma força, estendendo uma mão no que é preciso e no que eu posso. Ou também tá gravando vídeo, né? Porque costumo dizer que uma palavra, ela pode mudar o dia de uma pessoa. E principalmente quando se fala de positividade, quando se fala de reflexão. Então, assim, que às vezes a gente tá num mundo tão acelerado que às vezes a gente precisa riscar um pouco, dar uma desacelerada pra gente refletir na nossa vida. Então, assim, sempre gostei da comunicação em si. Sempre gostei de música, sempre gostei de gravar vídeos. E sempre, não vou desistir nunca, é uma coisa que eu acho que já vem de criança. É uma coisa boa e uma coisa linda de se dizer, na verdade. Verdade. Mas outra coisa que também, que é, quais foram as maiores dificuldades que você enfrentou antes de ganhar destaque nas redes sociais? A maior dificuldade, Pedro, eu acredito hoje que é a realidade de muitos cidadãos. Hoje, quando eu lembro da época que eu era mototáxi. Mototáxi, cantor de forró, e muitas das vezes não conseguia arrumar nem o leite da minha filha. Ixi, ó. Era. E aonde entra o papel de uma mãe, né? A minha mãe nunca desistiu de mim, sempre acreditou no meu potencial e me dava essa ajuda. E chegou um certo momento que eu tive que ir embora da minha cidade. E eu costumo dizer, mude de solo, solo mude de raiz. E fui ganhar a vida lá no Rio de Janeiro. E ser o que eu sou hoje, né? Operador de máquinas pesadas. Pô, coisa brava de se dizer, na verdade. Mas vamos aqui pro próximo, né? A vida de um operador de máquinas pesadas exige responsabilidade, coragem e disciplina. Como você entrou nessa profissão? Eu meio que... Como é que eu posso dizer? Sempre eu vejo Deus em cada detalhe. Eu saí da Paraíba não para ser especificamente operador de máquinas pesadas. Eu fui para ser motorista de caminhão. Ixi, ó. E lá me encontrei com outro nordestino, um pernambucano, que me deu a oportunidade, né? Me deu algumas dicas no momento. Era uma seleção e naquela época ainda é um pouco escasso a mão de obra qualificada, né? Operador de máquinas era mais difícil, mais ainda do que hoje, né? Não existia tanta escola dando curso. Então ali ele me deu algumas dicas e o não eu já tinha. Eu fui correr atrás do sim e conquistei o sim. Mais uma vez, por isso que eu digo, não desiste. Vamos em frente, vamos para frente. Aí começou a minha história aí. Começou como operador de pá carregadeira. E dali não parou mais e foi em frente. Em pensar que um homem que mudou de cidade para se tornar um caminhoneiro acabou se tornando um profissional na área de máquinas, não é verdade? Mas outra coisa, o que esse trabalho ensinou para a sua vida? É um trabalho que requer, como até você já falou, requer muita atenção, né? Qualquer deslize ali pode ser fatal, você tirar a vida de várias pessoas que estão ali embaixo. A gente que está em cima do equipamento, a gente tem que ter muito cuidado, mas tem o lado também que é sofrido. Quem é operador de máquina sabe que constantemente a gente está distante da família, né? Que às vezes a gente precisa se deslocar para outra cidade, para outro estado, e essa é a parte mais delicada, vamos dizer assim, que a gente tem que ter um psicológico bem preparado
para a gente não desistir. Muitos acabam ficando para trás, trocando de segmento, indo trabalhar em outras áreas, por conta dessa distância que muitas das vezes é o que eu digo até questão dos caminhoneiros. O peso mais pesado que a gente carrega não é nem a movimentação do solo em si, é a saudade de casa, é a saudade da família. Pior que realmente, mas vamos agora falar uma parte boa, né? Existe alguma história marcante do seu trabalho que você nunca esqueceu? Marcante? Porque geralmente o que marca mais é o lado um pouco negativo. Foi onde eu fui me deslocar com equipamento e acabou tendo um pequeno incidente comigo, né? Onde furou o kart da máquina e eu lembro que bateu o motor da máquina, isso deu um maior ribu na época. E eu nunca vou esquecer desse fato, porque foi uma coisa que quase até eu fui mandado embora da empresa por conta desse fato, né? Então, assim, isso é uma das coisas... E o que sempre acontece no trecho, que às vezes é uma perseguição, é uma humilhação, que você se submete, né? Pessoas que muitas das vezes, por conta de um pedaço de papel, que eu chamo de diploma, quer se desfazer de você. E quando, na verdade, respeito, ele não vem pelo pedaço de papel, ele vem pela tua postura, pelo teu jeito de ser. Então, eu costumo sempre ajudar as pessoas dessa forma, sem se desfazer dos outros que está começando agora como ajudante. Hoje ele está como ajudante, mas amanhã ele pode ser o seu engenheiro, realmente, pode ser o seu operador, o seu carpinteiro, o seu pedreiro, e assim começa a vida na obra. Pior que realmente, isso é muito verdade que você acabou de falar. Mas você acha que o trabalhador brasileiro, especialmente o trabalhador nordestino, ainda é pouco valorizado? Cara, hoje eu costumo dizer o seguinte: Pedro, eu tenho uma formação acadêmica na área da saúde e eu tenho até pena, porque até então eu acho mais importante o pessoal da saúde do que até nós mesmos que somos operador, né? Mas hoje a gente tem uma remuneração até razoável, que dá sim para sustentar a família, mas precisamos sim cada vez mais ser valorizado, porque o progresso desse país a gente carrega nas costas. Somos nós que vamos rompendo fronteira, abrindo estrada para que o Brasil continue crescendo. Então a gente precisa só mais de um pouco de reconhecimento. Pior que realmente. Mas outra coisa também, como você enxerga uma identificação das pessoas simples com seus vídeos? Cara, são os que eu mais tenho cuidado, né? Eu tenho mais cuidado com as pessoas mais simples, porque eu me vejo como elas, né? Eu vejo como um cara simples, sempre ter meus pés no chão, sempre com humildade, para que eu possa... E muitas das vezes a gente, pelas redes sociais ser tão extensa hoje, a gente não consegue dar uma atenção especificamente para uma pessoa só. Mas eu vejo como um todo, uma das coisas que eu mais presto atenção é sobre comentário, que às vezes a gente não consegue responder os directs. Então quando eu vejo uma pessoa que está precisando de ajuda, de um apoio moral, é onde a gente entra com o nosso papel hoje, que é com a motivação, né? E muitas das vezes é uma indicação para uma empresa: fulano, estou desempregado, me dá uma ajuda, faz contato com um, faz contato com outro, e sempre procurando ser parceiro, porque, e eu me adaptei muito na questão, você pode prestar atenção que nos meus vídeos sempre eu digo: Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque se tu fechar com os três não está faltando mais nada. Eu troquei o valeu meu irmão por Deus te abençoe, porque cada vez que eu digo mais isso, Deus abençoa mais ainda a minha vida. E é como eu falo sempre, cara, sempre tem que ter Deus. Sem Deus, nem tente. Pior que realmente, sem Deus ninguém consegue caminhar nesse caminho complicado que é a vida. Sua família acompanha o seu crescimento, como eles reagem ao seu sucesso? Hoje, graças a Deus, você tocou num ponto aí que acaba até, às vezes, a gente se emocionando um pouco, né? Porque até então, hoje... O que eu vejo, a minha mãe com quase 80 anos de idade, ali pregado na tela do celular, vendo cada vídeo, compartilhando e muitas das vezes pedindo ajuda, como faz para comentar. Isso é muito importante para quando você está naquele seu início. Hoje a gente consegue já engajar com outras pessoas, a gente consegue as pessoas em si comentar nos nossos vídeos, compartilhar, mas a princípio a família ela é a base fundamental para tudo que tu vai fazer. Então, se tu tem um sonho, eu acredito né, que a tua família tem que te apoiar.
Se você tem o apoio da sua família, eu costumo dizer o seguinte: se minha mãe ela tiver me apoiando em cada projeto meu, eu não bato pino nem com um trem carregado de pó, fumando com doido em cima. Oxi. Eu tendo minha mãe, se ela disser, tô com você, é Deus no céu e minha mãe na terra. Porque pra mim isso é essencial. Não só minha mãe, como a minha família inteira, né? Quando você tem esse apoio, é mais difícil você fraquejar. Pior que realmente. Vou dar, inclusive, aqui um exemplo muito bom, que é tipo um prédio. A base de um prédio sempre é a coisa mais importante para ele não cair. E a base da nossa vida sempre vai começar com nossa família. Indo para a próxima pergunta, que é: o que você diria para aquele trabalhador que acorda cedo, enfrenta batalhas todo dia e às vezes acha que ninguém enxerga a sua luta? É o que eu disse no vídeo que viralizou, que chegamos até... Eu não sei se vocês vão chegar até a história do Chelsea, mas em um certo momento eu disse: Caba véi, eu também tô cansado, né? E tem uma hora que a gente diz assim: eu tô cansado, eu não aguento mais. É onde você ainda tem mais 10% para gastar. E é nessa virada de chave, nesse virar de catraca, que às vezes acontece. No você dizer eu não aguento mais, e Deus diz: tem calma, quem conduz sou eu. Quem dá o checkmate final sou eu. Então, quando eu não acreditava, né, e achava que a minha voz ela ecoava no vazio, foi aonde aconteceu. E está acontecendo a cada dia. Então, para você que é trabalhador, para você que está todos os dias pegando no batente, calma, teu momento vai chegar. E eu costumo dizer também que, antes de chegar a sua vez, aprenda a aplaudir a vez do coleguinha, né? Se o coleguinha está conquistando ali seu sonho, isso faz parte também de você chegar ao seu dia. Mas enfim, não desiste não, que Deus é contigo, meu irmão. É aquilo, né? Aprenda a valorizar os ganhos das pessoas à sua volta para você ter seus próprios ganhos também. Mas é isso, né, pessoal? Vamos aqui passar para Ribeiro, né? Vamos lá, né? Largar FM 87.9, 12h20. Estamos aqui com a presença de Caba Velho, um caba que tá na internet aí bombando, um cara que veio bombando aí, né? Então, você que é de casa, que agora está ouvindo a gente pela Larga FM 87.9, quero mandar um abraço a todos vocês que estão em casa. Vamos pedir licença a entrar na sua casa. Mandar um abraço para Belém do Pará, para minha irmã Carminha, Valéria, Ana Aparecida, que está agora escutando a gente. Mandar um abraço para a galera da Zona Leste, que também está nos ouvindo. Mandar um abraço aqui para Malvina, pro nosso Beto da Geladeira, né, Javier? O nosso aqui produtor e operador que sempre está aqui direcionando a gente. E mandar um abraço a todos vocês que estão nos ouvindo agora. É com muito prazer que hoje a gente tem aqui na bancada um cara que emocionou realmente todos nós nordestinos, um cara campinense, aqui de Campina Grande, natural de Campina Grande, da Malvina, onde surge realmente as pessoas maravilhosas, pessoas aí da alta cúpula da sociedade. E tive um prazer de convidá-lo aqui hoje para a rádio, com a permissão da nossa âncora aqui, Thaís, do nosso Pedro. Então, é um cara que realmente tem sua autenticidade, né? Cada dia mais vem passando verdade nos seus versos, nos seus poemas. Um cara que se destacou. Para quem não conhece, o Caba Velho foi um cara que fez um vídeo aí nas redes sociais, soltando um verso. E no vídeo acontecia um jogo de Marquinho aí pelo Chelsea. E o Chelsea, Marquinho marcou ele, repostou. E hoje está bombando nas plataformas digitais com vários vídeos. E hoje tem sua autenticidade, sua verdade, né? Um cara que vem nos trazendo emoção. É um cara que vem trazendo a verdade. Caba velho, você me disse 3 coisas que não saem da minha cabeça desde ontem. Você me disse Pai, Filho e Espírito Santo, né? Então, se eu falei errado, me corrija. Mas não saiu da minha mente isso aí. E a sua luta como operador pesado, como um cara que foi pro Rio de Janeiro, um cara conhecedor, um cara inteligente, e veio com a sua desenvoltura hoje nas plataformas digitais. E eu disse a você, por trás de um homem tem uma grande mulher, né? Tanto sua mãe, como sua esposa, como você se emociona com seus familiares. Isso muito me emociona, sabe por quê? Porque atrás de um homem sempre tem uma grande mulher mesmo. E atrás de uma mulher tem sempre um grande homem. Então, a minha pergunta é, a sua autenticidade, a sua verdade nos versos, a gente vê que não é forçado. Você fala do coração. Você é um cara verdadeiro, a gente sente isso. E o público sentiu e tanto hoje, lhe acolheu hoje. E hoje você está aí
realmente estourado. A pergunta que eu te faço, como surgiu? Foi forçado? Você foi forçado a vir para as plataformas digitais? Ou aconteceu naturalmente para você? E aí você foi conduzindo e hoje chega onde você chegou e você falou do Chelsea. E é uma coisa que a gente vinha falar também hoje, já que você antecipou, eu quero entrar na sua deixa aí do Chelsea. Como aconteceu isso e a sua emoção e o que realmente aconteceu entre você, Marquinhos e Chelsea? Na verdade, o que acontece? Foi um vídeo, não fiz com pretensão de chegar a clube de futebol nenhum. Era um momento delicado da minha vida. Era um momento que eu estava sendo, vou falar na forma que todo mundo vai compreender, estava sendo perseguido e desacreditado. E foi aonde, com aquelas palavras que, se você me perguntar como foi gravado esse vídeo, simplesmente eu liguei a câmera do celular e comecei a falar. E aonde o Chelsea viu aquelas palavras ali e usou aquele áudio, né, que a gente já operava pelo TikTok, no gol de João Pedro, um brasileiro, né, então que se identificou, que é o que eu falei anteriormente sobre você se sentir cansado, mas é onde entra o foco, a disciplina e que você não pode desistir. E de tanto você insistir, Deus diz, calma aí que chegou o teu momento e separa você dos demais. Então esse vídeo que chegou até a Inglaterra e entre outros também, nunca foi nada com pretensão, como foi falado em todos os blogs da Paraíba, despretensiosa, que eu não tive pretensão nenhuma, era simplesmente um momento delicado da minha vida que hoje reflete não só ao clube do Chelsea, sou muito grato ao clube do Chelsea, abaixo de Deus, foi um baita de um empurrão que eles me deram, usando esse áudio. Então hoje a gente consegue entrar até nos grandes artistas reconhecidos nacionalmente também, que se identifica com essa fala. Então assim, não foi nada premeditado. E Joyce é quem anda conduzindo a agenda do Cabo Velho, quem está organizando, e sempre tem que ter. E você sabe que onde tem o dedo de uma mulher, as coisas saem mais organizadas, Então Joyce quem toma de conta da agenda do Cabo Velho. E tem a parte da mãe que é o apoio. E por aí a gente estamos seguindo. Vamos em frente. Cabo Velho, como você equilibra tudo isso, essa performance hoje no Instagram, essa desenvoltura, esse stand-up, que hoje você está aberto, a sua vida se abriu, assim, em tendência na plataforma digitais. Sua vida pessoal também está sendo muito aberta. Como é que você equilibra tudo isso? E outra, a sua religião hoje, que a gente precisa saber, você fala muito em Deus, e eu acho muito louvável a gente que da área da imprensa, da comunicação, até da vida pessoal da gente, a gente fala muito em Deus. E como é que você equilibra tudo isso, cara, na tua vida? Cara, hoje, muitas das vezes, eu quero que vocês que estão me ouvindo agora nesse momento, nem sempre o que a gente posta é o que a gente está passando. Às vezes não sou eu, às vezes é você. Então é a sua história, é o seu momento que eu vou estar ali narrando, E quando você fala de religião, eu não tenho religião, mas na qual não defendo igreja A, B e nem C. A minha religião é Jesus Cristo, é Deus. É como eu já te falei, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então assim, porque assim como vários católicos vão ser salvos, vários evangélicos também vão ser salvos. Alguns evangélicos vão ficar e alguns católicos vão ficar. Então para mim eu não defendo igreja A, B ou C. Então, e respeito também até as outras pessoas que não se identificam e que às vezes até não acreditam em Deus. Mas se eu puder ter um minuto de conversa com ele para mostrar para ele o poder de Deus, eu vou estar fazendo o meu papel. Como vocês estão vendo aí, quando se fala de Deus, eu sou muito temente a Deus e tenho muito cuidado quando eu vou falar das coisas de Deus. E muitas das vezes eu até pego algum trecho da própria Bíblia e levo para os vídeos, que às vezes a gente se sente com a fé meia de nível baixo. E teve um momento que Pedro, assim como eu falo da minha forma, e as pessoas que têm um estudo maior que o meu na teologia, que me corrijam, mas teve um momento ali que Deus pediu para caminhar, para ir com Jesus, e ele lá no alto mar, e em um momento Pedro teve fé de sair do barco, que às vezes é um projeto da tua vida que você tá com medo.
Mas Pedro foi lá, teve fé, saiu do barco e começou a caminhar. E na hora da tempestade, que é o momento que a gente traz para hoje, um momento de dificuldade, ele começou a sentir medo. Foi aonde Pedro começou a afundar. E Deus olhou para trás e disse: homem de pouca fé, por que tu não continuou andando? Ou seja, Pedro só afundou porque teve medo. Então tem alguns projetos na vida da gente que às vezes a gente não consegue obter o êxito por conta do medo. O medo atrapalha. Então por isso que eu digo, meu irmão, tem que ter fé. Então a minha religião é como eu tô respondendo a tua pergunta, eu não sou de igreja A, B ou C. Eu venho de um berço evangélico. A minha base, a minha estrutura eu sou cristão, né, como diz. Então assim, mas eu não tenho, eu sou de tal igreja. Então, muitas pessoas fazem essa pergunta, mandam direct: irmão, você é de que igreja? Eu digo: irmão, eu sou da igreja de Jesus Cristo, de Deus, do Espírito Santo. Verdade, verdade. 12h29, vamos daqui a pouco encerrar o bloco e vamos passar para Thaís, mas antes, eu quero dizer a você que realmente eu estava assistindo, vendo seus vídeos no Instagram, e tem algumas coisas que realmente refletem na gente que você fala. E teve um vídeo que refletiu na minha vida, eu trago depois no próximo bloco, a 12h29, no HFM 87.9, você pode aqui escutar a gente e mandar um alô para toda a galera aí que tá ouvindo a gente. Então no próximo bloco a gente volta, 12h30. Estamos apresentando o programa Jovem Repórter. Ligou? Tá todo mundo ouvindo. 12h29. ZYD 694. Rádio Lagar FM 87.9. Uma emissora do Grupo de Apoio Comunitário Sistema Irradiante. Situada à Rua Parnaíba, número 125, Malvinas. Telefones: Alô? 33 39 14 22 e 33 39 30 90. Campina Grande. Policlínica F. Diniz, saúde ao alcance da sua família. Aqui você encontra diversas especialidades: ginecologia, cardiologia, nutrição, psicologia, psiquiatria, endocrinologia, dermatologia, clínico geral, otorrinolaringologista, urologista, ultrassonografia, eletrocardiograma. Policlínica F. Diniz. Para maiores informações, 3066-3592 ou através do fone Zap 99149 6634, Rua Jamil Abrão Jorge, número 425, nas Malvinas. Na Policlínica F. Diniz, fazemos coleta domiciliar grátis. Policlínica F. Diniz, saúde ao alcance da sua família. Aqui tem os melhores ouvintes. É por isso que somos a emissora campeã em audiência. Lagar FM. Voltamos a apresentar o programa Jovem Repórter. Voltamos agora com o programa Jovem Repórter. São 12h32. Caba Véi, você comentou, né, sobre o vídeo que viralizou. Eu estava dando uma pesquisada para entender melhor como foi a questão da sua história. E no dia 4/2 você postou o vídeo justamente isso. É um desabafo, eu vi como um desabafo. Assim, eu particularmente não conhecia a sua história, eu procurei, achei muito linda, porque foi um desabafo que foi ouvido, né? E assim, a frase foi aqui, eu até anotei. Foi no dia 9 de fevereiro de 2026, o Chelsea fez a publicação no TikTok. Eu vou dizer um negócio a você, viu, Caba Véi? Eu também tô cansado, mas a fome do sonho é maior do que cansaço. Tenha sede, tenha fome de realizar o seu sonho. Então, assim, como foi que você descobriu que tinha viralizado? Assim, foi em casa? Me conta como foi o seu dia. Como eu falei, né, sobre anteriormente, eu tinha uma meta e tinha um sonho coisa que eu jamais pude acreditar que eu iria realizar meu sonho na minha cidade. Sim. De chegar ser operador de moto niveladora. Né? E aonde, como eu já falei anteriormente, que era perseguido e que as pessoas tentavam atrapalhar, mas quando se tem Deus no meio, não adianta, nem tente. Então, assim, o vídeo se retrata sobre isso aí, sobre a questão do sonho.
E quando eu recebi a notícia de que o Chelsea tinha usado esse áudio, foi de Pedro, que inclusive não é Pedro que está comigo aqui, mas é Pedro que está lá no Espírito Santo, né? Trabalhou comigo aqui. E o que é legal de você trabalhar com obra, você faz amizade com gente de todo estado, né? Assim, gente de culturas diferentes. E Pedro, eu me lembro como se fosse hoje, disse: Caba, véi, tu estourou. Aí eu disse: mas o que foi? Ele disse: o Chelsea, rapaz, postou teu áudio e tal. E eu sem entender nada. Foi quando ele me mandou o link do vídeo, né? Primeiro foi no TikTok que aconteceu. Sim. E eu fiquei cá comigo, Coroné, dizendo assim, eu digo, já pensou se eles usassem no Instagram, quando foi 4 horas da tarde? Rapaz, eu vou dizer um negócio pra vocês, foi uma coisa assim, eu não sabia se chorava, se eu corria, se eu abandonava a máquina, se eu saía correndo, mas é uma coisa assim, você ser notado por um clube mundial, né? Não é pra... É uma coisa assim, é a mão de Deus, literalmente, né? Que Deus tocou no coração das pessoas que tá lá no marketing do Chelsea. E a gente não foi notado só com esse áudio. Nós fomos notados pelo Chelsea 3 vezes, né? A segunda vez ele postou um forró e marcou lá: chega pro forró, caba velho. E quando fala forró, você sabe que literalmente é de uma pessoa do Nordeste, né? Forró tipicamente uma coisa de nordestino. E entre outras coisas. E eu fico até na dúvida, será que esse administrador da página, será que não é um seguidor? Será que não é um nordestino? Entendeu? Então é uma coisa bem, assim, é muito gratificante. A palavra é essa, é gratidão. Grato, primeiramente a Deus e segundo essas pessoas que acreditam no que a gente fala, né? Porque sem eles a voz da gente ecoa no vazio e hoje a gente não ecoa mais no vazio. E tudo isso, sou grato a cada um seguidor que acredita, que comenta, que compartilha, que curte, e é sobre isso. É sim. E é interessante porque assim, a gente sempre sonha, deu pra perceber nos seus vídeos que desde sempre, desde pequeno, você sempre foi um cara sonhador, né? E assim, mas em nenhuma desses sonhos você imaginaria que chegar tão longe na questão do Chelsea, lá do outro lado do mundo, na Inglaterra. Então assim, o que mudou depois dessa repercussão? Aumentou a procura de seguidores, os convites, como foi antes de viralizar e depois de viralizar, como foi? É assim, o que eu acho mais legal nesse mundo da internet, né, que às vezes fico triste, não é o caso de hoje eu estar falando sobre isso, mas eu fico triste que muitas das vezes, quantas pessoas boas e talentosas não temos dentro do berço de Campina Grande, dentro da Paraíba e do Brasil em si, mas teve que vir um lá da Inglaterra para acreditar, para que as outras pessoas viessem a acreditar no que a gente tanto falava. Isso acontece comigo, contigo e com quantos outros, né? Que às vezes está ali insistindo, até que venha... Não tem um ditado que diz assim: santo de casa não obra milagre, mas obra, viu? Obra sim, obra que hoje tem várias pessoas que têm faz esse trabalho também pela internet e tem uma audiência bacana. Então, é assim, é uma coisa que eu digo: não desiste, cabo velho, tá chegando a tua hora. E você já pegou um ponto da próxima pergunta, que é justamente isso, que você acha que isso prova, né, que o conteúdo nordestino tem força para chegar em qualquer lugar do mundo, que é o que você estava falando, né? Com certeza tem sim. Isso é uma resposta retórica, né? Porque ao mesmo tempo que dá um certo... Como assim? Teve que vir de fora esse reconhecimento. Eu estava olhando, fazendo a pesquisa no seu Instagram, eu vi que os primeiros vídeos tinha 1000 visualizações, tinha outro que tinha 500, você lá na obra, né? No trecho... falando, e aquela coisa, estou falando pra quem? Do nada tem mais de 200 mil seguidores, então assim, é algo que você mostra que Campina Grande, na Paraíba, uma cidade do interior, aí do melhor São João do mundo, tem sim, tem pessoas que podem e tem muito conhecimento, né? Potencial para chegar lá, né? Isso. Eu acho muito bacana essas coisas assim que acontecem. Hoje eu vou citar alguns nomes, né? Não vou falar. A gente está dentro de uma eleição, mas hoje a gente tem vários políticos que nos acompanham, que assistem,
mas pessoas importantes como um pentacampeão brasileiro, Edmilson, está lá nos acompanhando, Siqueira Júnior está lá nos acompanhando, entre outras pessoas que a gente nunca imaginou. Rapaz, esse cara dá ouvido a um peão de obra daqui de Campina Grande, né? E hoje nos acompanhar. Então, assim, o que está acontecendo comigo, eu acho que deve ser... Acho não, eu tenho certeza que é o roçado que a gente vem plantando. Então, tudo é consequência do que tu planta. Se tu tá plantando coisa boa, impossível colher coisa ruim. Então, o que eu venho plantando todos os dias... Ah, tu não tem problema? Tenho vários. Tenho muitos, que muitas das vezes eu mesmo, o coitado do caba velho, não consegue resolver. É onde a gente entra com a intercessão de Deus e pedir a Deus para nos ajudar. Esse reconhecimento aumentou com certeza a responsabilidade, né? Que você falou que teve muitas outras pessoas, né, de nome nacional. Eu vi também que o Wesley Safadão também curtiu, né? O seu Reels. Tá por dentro, viu? Tá acompanhando, assim. Eu estudei, A cada dado, assim, ela vem com dados precisos e coisa assim, que eu tô besta até com... Ela sabe mais do que eu, do que eu tá... estudei, eu fiz a provinha, eu estudei. E assim, é muito... Porque assim, pra mim, eu não conhecia até então, né? Porque quando eles falaram de você, né? Eu fui dar a estudada e a pesquisada. E assim, é muito inspirador até pra mim. Eu tô começando agora com uma página de uma produtora. Vou começar a gravar vídeos também. Tô aqui voltando ao Jovem Repórter como um âncora na época que eu estudei. E assim, depois de 10 anos. Então é uma coisa que realmente eu nem imaginava e aconteceu. Então pra mim, o seu sonho se transformou como inspiração pra mim também. Então isso eu te agradeço. Bacana, assim, e eu vejo que você vem com dados precisos que muitas das vezes, se você me fizesse essa pergunta, eu não ia conseguir te responder sobre que dia, que hora, como foi. Então, assim, você é bem precisa, bem cirúrgico no que você vai perguntar. Então, assim, tá por dentro do conteúdo, tá acompanhando, e é o que eu digo para vocês. Eu não sei qual é a meta de vocês, qual é o sonho de vocês, se vocês também se identificam com essa coisa de ser... Eu até tenho medo do que pode vir pela frente, porque do jeito que a gente acerta, pode ser que um dia a gente erre. Então, assim, eu tenho medo de errar, mas é com os erros que eu aprendo acertando, né? Todos os dias. Eu erro, também erro. Então, tomara a Deus que a gente não cometa nenhum deslize, né? Então, eu digo, cuidado com quem você está acompanhando. Cuidado com o influenciador que você diz, aquele é meu predileto. Será que realmente esse cara... E eu, Coronel, Thaís, Pedro, eu não navego na internet por navegar. Se eu tiver ali rolando, eu estou atrás de tema para poder gravar o próximo vídeo. Eu estou absorvendo o conteúdo de outras pessoas, se realmente ela soma na minha vida ou não. Porque do jeito que tem coisa boa na internet, tem coisa ruim. Então toma cuidado, viu? Eu vou passar a palavra para Pedro, e é uma coisa muito interessante também nessa procura que eu fiz, né? Eu estudei ontem, que assim, dá para perceber que você é um homem de caráter. Acompanhei também a história do seu pai, né, que começou a trabalhar desde cedo, 7 anos de idade. Então, assim, é um exemplo para você tem bases sólidas, e ao mesmo tempo que você usa das redes sociais com essa sua responsabilidade, né, que você tem, e muitos, o alcance ainda maior agora, de usar isso realmente para falar de pautas importantes. Eu vi que você postou uma foto lá sobre a questão contra o feminicídio. Então, homens também têm que participar dessa causa, né? Romper o ciclo, que é uma coisa que a gente comentou há uns programas anteriores, sobre o programa que a gente tem. Eu faço parte, que é o Somos Todas Marias. Mandar um abraço para todos que estão ouvindo, inclusive para Emily, para Joyce, todos que estão que faz parte desse programa. Depois eu vou passar para você um pouco sobre isso, mas assim, é só para elogiar o seu papel enquanto homem na sociedade, o seu papel enquanto influenciador para falar pautas relevantes e usar isso para tocar cada um que esteja lhe seguindo, né? Então é interessante demais. Bem rapidinho antes da gente chegar no Pedro, e você sabe que Caba Véi não é só Caba Véi. Depois do Caba Véi tem um nome chamado lá, Bufete Operador. Sim. E tem uma história atrás desse nome. Não é à toa. E aquilo ali se retrata de uma agressão, né? De um soco no rosto que me presentearam com um bufete. Eu não acredito que foi literal. Não foi uma coisa à toa. Então tudo tem uma história atrás. Então assim, hoje eu sou grato até o bufete que eu levei. Tu acredita? Tá vendo? Foi um bufete de uma mulher que eu não reagi. Assim como hoje a gente fomos capas de vários jornais, vários blogs,
como um cara positivo, eu poderia ter sido negativo, como um agressor de mulher, como um cara que muitas das vezes, como é que eu iria conseguir provar a minha inocência? Então eu preferi deixar Deus falar por mim. Simplesmente a minha reação naquele momento foi de ir embora. Então eu fui embora e hoje eu tô aqui contando minha história para todos que estão nos ouvindo nesse momento. Coisa boa. Pois é. É bom demais. Sim. Aproveitar a Pode brecha falar, aqui que Pedro. me abriram. Muito obrigado também, né, Thaís, por ter abrido a brecha. Eu também queria falar de um projeto que eu, Ribeiro, Coronel e Vinícius estamos fazendo, que é um projeto de podcast, que recentemente vai ser aberto, acho que essa semana ou é próxima. E eu queria chamar a todos que estão aqui nos ouvindo agora para passar um pouco lá e ver o nosso decorrer, nossa história acontecendo naquele momento, não é verdade, pessoal? Mas eu queria também, aproveitar que a gente está com o tempo livre, eu queria que você falasse um pouco dos seus patrocinadores, na verdade, né? Que até agora não deu tempo do senhor falar, então fale um pouco aí. Ó, eu costumo dizer o seguinte, que aonde eu passo e as pessoas que me chamam, me convidam para uma parceria, eu tento ver se eu não consigo abençoar a vida de cada um que nos acompanha em forma de gratidão, de ser grato, como eu falo sempre, né? Então, hoje a gente está levantando a bandeira e defendendo a bandeira da empresa Tintas Mil, que na qual eu até conversei com o presidente. Cara, será que a gente não consegue pintar a casa de alguém? Imagina aí, você de graça aí participar de um sorteio lá nas redes sociais do Cabo Velho e ganhar a pintura da sua casa. Hoje a gente também tem como um dos patrocinadores, isso eu levo para as pessoas que são comerciantes, que têm a sua empresa. O marketing mais fácil de se fazer hoje está na cabeça do povo, é no boné. Entendeu? Sim. Você levar a sua marca na cabeça dos outros, tá aí, ó, tá aqui, eu tô usando. Então hoje eu represento duas empresas, né? A Mandacaru Boné e a Tintas Mil, que tá aqui na minha cabeça. Então tá todo mundo me acompanhando, se eu aparecer, se eu tirar uma foto. E até digo mais, se você passar no material de construção e ver a placa lá, aqui tem Tinta Mil, tira uma foto lá, me marca pra gente repostar e você sair lá nas redes sociais do Cabo Velho. Que bom, na verdade. E eu também queria falar um ponto aqui, que eu acabei esquecendo de falar, e eu queria falar agora, que é sobre Carlos. Carlos não pôde estar aqui por causa de problemas lá pessoais que ele teve, mas nós três, Thaís e Ribeiro e eu, Pedro, estávamos planejando falar pelo menos 3 perguntas das perguntas que ele não conseguiu falar aqui, estando aqui nesse momento. E eu também vou falar agora uma das perguntas que ele preparou, que ele não pôde estar aqui para responder. O que é ser nordestino para você? Você sente orgulho de levar esse jeito nordestino para as redes sociais? Ser nordestino não é só nascer no Nordeste. Ser nordestino é, como eu já falei anteriormente, a gente já vem de um berço, de uma certa dificuldade, né? Que muitas das vezes o espaço é muito curto aqui no Nordeste. Então, ser nordestino para mim não é só ter o sotaque arrastado, não é só nascer no Nordeste. É o cara não bater pino para as diversidades da vida. Porque nordestino é miolo de braúna. Duro não, ferro. É isso aí, 87.9, Larga FM, meio de 46. A gente continua aqui com Célio Ribeiro. Me chamo de Ribeiro, me chamo de Célio, me chamo de Oba Oba. Caba velho, quero dizer a você que a produção da gente tá de vento e popa. Estamos aí, como o Pedro disse, lançando nosso Zabumba Cast com o Coronel Ribeiro, com o Pedro, com o Vinícius e a nossa âncora aqui, Thaís, também vai fazer parte desse projeto, onde vai ser um podcast voltado para cultura, entretenimento e cultura. Trazer poetas como você, poeta como Aziel Lima, músicos, né, da nossa cidade, e trazer pessoas que realmente faz a cultura nordestina crescer mais e desenvolver mais seu trabalho. Também estamos aí com o portal Oba Oba Zona Leste, que é o nosso portal, aí nas plataformas digitais, divulgando aí todo o nosso trabalho. Você vai lá, acessa o nosso portal, portal Oba Oba Zona Leste, que a gente traz a cultura, entretenimento, notícia. Dentro do portal tem o Zabumacast. Então você que quer conhecer o nosso portal, entra aí, portal Oba Oba Zona Leste. E o nosso WhatsApp é o 98688759. Vai estar o link da nossa rádio web também, 24 horas lá no ar. A nossa rádio web, Oba Oba Zona Leste. Tá certo? Caba velho, daqui a pouco a gente tá encerrando, mas eu quero fazer uma pergunta para você que realmente vai trazer para você uma coisa muito especial. Antes de eu fazer minha pergunta, o nosso poeta já está aqui presente, que é o nosso diretor do nosso projeto Jovem Repórter, onde forma comunicadores. Caba velho, a sua vida hoje profissional,
se volta a só o Instagram, a plataformas digitais, ou hoje você tem uma profissão, você é um trabalhador CLT, carteira assinada? Me conta um pouquinho aí da sua profissão aí, do seu profissional. Eu continuo a minha vida, como eu falei, né, no início do programa, minha vida normal, não mudou nada. Continuo sendo operador de máquinas pesadas, inclusive eu sinto muito orgulho em dizer que sou operador de máquinas, porque ser operador de máquinas é ser artista também, vamos dizer assim, e causa muito orgulho. Meu filho tem 6 anos e passou ali embaixo do viaduto, ali pelo Detran, e disse, foi meu pai que fez. Então isso é uma coisa que nos traz orgulho. Você dá a sua contribuição, né? Como eu já falei, hoje a última obra que a gente passou foi aqui na duplicação da BR-230. E então assim, tem uma contribuição do Caba Véia ali. Então aquilo ali a gente vai daqui a 30, 40 anos, os netos, os bisnetos, e assim, meu avô, meu pai trabalhou aqui. Então assim, eu continuo a minha vida normal como operador de máquinas pesadas. Por enquanto eu estou em casa, né, que a gente saiu recentemente, mas já estamos vendo para onde é que a gente vai. Estamos estudando as propostas que aparecem e sem deixar de lado também cuidar do meu povo. Quando eu falo meu povo, são a galera que acompanha. Não é porque a gente saiu da obra que a gente vai parar o conteúdo. Pelo contrário, agora o trabalho é dobrado. A gente está subindo para a capital, né, para atender um cara bem importante dentro do nosso segmento, que é um cara especialista em módulos de máquinas pesadas, o Demi Diesel, né? Desde já, mando um abraço todo especial para o Demi, um cara sensacional. Então assim, como respondendo a sua pergunta, continuo normal como operador de máquinas e eu não gosto de falar isso, mas dizem que é influência. Gente, antes de passar a palavra para o nosso poeta que está aqui, ansioso, de poeta para poetas, quero dizer a vocês que vou me despedindo aqui, né? Mandar um abraço a todos, a minha família em Belém do Pará, Carminha, Ricardo, Ana, Aparecida, Valéria, a Maria, toda essa galera, o Jorge, Tenente Jorge também, lá do Corpo Bombeiro, que é meu irmão, que está hoje lá no Pará. A galera da Zona Leste, aquele abraço. Aqui do Oba Oba, a galera da Malvina, meu operador Javieri, a todos vocês da Malvina, Beto da Geladeira, um abraço a vocês que seguem a gente aqui, escuta a gente aqui na melhor rádio 87.9 Larga FM. Abraço a todos. Caba Velho, te desejo boa sorte, parabéns, você me influenciou muitas coisas, você me fez refletir muitas coisas, bacana, e hoje você é meu cliente, graças a Deus. E manda um abraço aí pra galera da Tinta Mil. Tá aí, viu, galera? Não esquece da promoção aí do Caba Véio, vai lá nas redes sociais dele e vai lá na Tinta Mil que ele tem uma promoção pra você bacana lá, pra pintar sua casa. Abraço a todos, vou me dispersar agora de todos vocês. Poeta, tá com vocês, abraço, Larga FM 87.9. São 12 horas e 51 minutos, programa Jovem Repórter, é uma voz aos muros da escola, né? É uma satisfação dividir essa bancada com esses jovens que vêm cada dia mais crescendo, levando a comunicação. E satisfação, irmão, poder lhe receber aqui no estúdio da Rádio Larga FM, poder contemplar mais um nordestino arretado que leva a nossa cultura ao mundo, né? E gostei de ouvir o Caba Velho, fazia tempo que eu tinha ouvido lá no meu sertão. A questão do bufete também eu gostei porque é uma palavra bem nossa, né? E para complementar com você, quando perguntarem da questão do nordestino, eu vou logo lhe responder. Você tem orgulho de ser nordestino, não? Demais da conta. Então eu vou lhe responder dessa forma assim, que alguém me pediu, eu cheguei na universidade e estavam dizendo, olha rapaz, os caras estão mirando nordestino e vamos responder. Eu disse, vamos responder com cultura, vamos dar eles o que eles não têm. Aí eu respondi assim, sou da terra do Oxente, do Prumode e do Proquê. Sou taxado de matuto com orgulho, pode crer. Mas não troco meu Nordeste por Sudeste de ninguém, isso afirmo pra você. Eu falo aqui acolá, adonde vice que nem, eu como aqui rapadura com angu, batata doce, alimento que faz bem, e não troco meu Nordeste por Sudeste de ninguém. Você julga meu sotaque, o meu jeito de falar, eu falo paraibanês, e jamais irei deixar. Onde vou sou copiado, meu oxente arretado, já vi sulista imitar. Seja do Sul, do Nordeste, nós é de uma raça só. Baiano, paraibano, carioca ou paulista, somos todos brasileiros. Nosso Deus é só um só. Sei que teu Sul é muito bom, mas meu Nordeste é melhor. Sendo assim, sou um matuto invocado. Desse mato entoado, no popular bem falado, não tenho oeira nem beira. Durmo em rede sem besteira, uso peixeira afiada, entrou em mata fechada, pego o boi na capoeira. Já fui poeta de feira, pra um trocado arrumar, porém não sou de baixar, cabeça pra coroné. Fala de mim quem quiser. Mas meu voto é consciente, pois quem ensina um corrupto também é. Então, satisfação
recebê-lo aqui, convidá-lo a vir outras vezes, porque eu acho que um conteúdo tão importante. Sim. Que é sobre o nosso Nordeste, para a vida do nordestino trabalhador, que, como ele disse, vai para as redes sociais não em busca de ser influência, mas de levar a sua mensagem. Eu sempre recebo de alguns amigos mensagens dele, né, de, assim, você recebe aquela mensagem e sente realmente a verdade. Sim. E ele disse uma coisa interessante: a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente vê nas redes sociais. A gente vê hoje muita gente trazendo informação ao mesmo tempo e a gente muitas vezes absorve aquilo, mesmo passando para outras pessoas, mas tem que saber de onde vem, quem está falando, como está falando e de que forma está sendo passado. Nós somos formadores de opinião, né? E a nossa opinião, ela tem uma grande valia. Acaba velho satisfação. Satisfação é toda minha, poeta, e desde já ganhou mais um admirador do seu trabalho. Então é sobre isso, sobre essa corrente que nós temos. Ontem eu conheci o Coroné, né? E fui como um cliente, um modo tradicional, que é o modo que quando cai o pino do relógio, que cai a pilha, o cabo ir lá para a rodoviária véia e poder consertar seu relógio, e lá a gente acabou se conhecendo. Então, assim, é mais um admirador que você ganha por defender a bandeira do Nordeste. Sim. Com tanta maestria, com esses versos maravilhosos. Eu sou amante do cantador de toada, embolador de coco, violeiro. Tudo que faz e representa o Nordeste, eu sou apaixonado. Mas não é porque eu seja um personagem, porque o que eu levo hoje é minha realidade, que é a realidade de milhões de pessoas, né, de trabalhadores honestos, que o homem que não... É que o homem precisa ouvir, né? Isso, o que eu digo para vocês, né? O homem que se controla diante de uma dificuldade, ele ali praticamente ele já levantou a sua taça, o seu troféu. Então eu costumo dizer todos os dias, gente, eu não tenho nada que Caba Velho nas redes sociais é uma pessoa e ele pessoalmente é outro. Então, assim, eu costumo dizer, seja você mesmo, seja natural. Porque hoje o que as pessoas mais consomem na internet, você pode ver, tem vídeo que você capricha, que você diz, esse aqui vai bombar. E não vai pra canto nenhum. Sim. E um vídeo que você só botou a cara, não fez nada demais, é o vídeo que chega até as pessoas. Então, para você que é gravador de conteúdo, pare de se preocupar em estar se caprichando demais. Seja natural, seja você, porque Deus gosta da simplicidade, gosta da humildade. Poeta, satisfação, meu irmão. Satisfação, nossa. Eu vou me despedir, botar a Pedro aqui para voltar, que o espaço é dos meninos, mas vou lhe convidar para o meu podcast brevemente e também estou voltando para a televisão, possivelmente. Voltar, você não está convidado não, está intimado a participar do Nordeste Diverso. E parabéns pelo trabalho, meu irmão. Obrigado, tamo junto. Caba Véia, obrigada pela participação, gostei bastante. Assim, sua história é um exemplo, né, para as pessoas que acham que o seu sonho nunca vai se realizar, né? E eu queria mandar um alô para minha madrinha Maria, que tá ouvindo aí, para Joyce, para o pessoal, como eu já falei, da Casa Rosa, né? Somos Todas Marias, que é um programa social aqui em Campina Grande, que visa acolher e proteger as mulheres que sofrem violência ou estão em situação de vulnerabilidade. Só seguir lá no Instagram, @somostodasmarias.oficial. Eu só queria voltar aqui, né, rapidão, para falar um pouco sobre a participação de hoje e falar os meus agradecimentos pro senhor, porque a sua história pode abrir os olhos de muitas pessoas. Do mesmo jeito que pode ter abrido a minha nesse momento, porque ouvindo o senhor falar um pouco da sua história, falar como foi a dificuldade, que nada foi fácil, que o senhor teve uma dificuldade no trabalho que o senhor falou, que quando eu perguntei qual foi uma história boa que você queria contar do seu trabalho, que você contou lá no começo, não foi? Se eu queria falar um pouco. Vendo essas coisas que o senhor me falou, eu pensei. Às vezes a vida não é fácil. Na verdade, nunca foi fácil, né? Se a gente for pegar pra olhar a vida de todo mundo. Mas, estando com Deus, talvez isso facilite um pouco mais do que normalmente é, não é verdade? Talvez não, eu tenho certeza. Estando com Deus, eu não tenho nenhuma dúvida. Nem duvide. Porque se você colocar Deus em primeiro lugar, você pode ter certeza que seus projetos vão acontecer. Não no seu tempo, mas no tempo dele. Pior que realmente. Mas era só isso que eu queria falar. Eu queria ressaltar um pouco o negócio sobre Jesus, sobre Deus. Que quem não segue o caminho com ele, talvez devesse seguir. Porque é aquilo, né? A opinião do povo também importa. Mas eu concordo com o senhor que Deus tem que estar com nós. E nós sempre temos que estar com ele. E é isso, eu só queria falar isso e tchau pra todo mundo. Pedrão, satisfação, meu irmão, lhe conhecer. Thaís, a gente já tá encerrando, é isso? Assim, eu vou deixar livre pra você pra
falar alguma mensagem pro pessoal, recitar um verso, fica à vontade. Não, o meu verso de hoje é: não desiste, cara. Você é filho de um Deus vivo. E como eu sempre digo, Deus é pai, ele não é padrasto, né? Hoje a vida da gente ela é montada de ciclo. Tem ciclos que são mais delicados. E por incrível que pareça, quando a gente tá vivendo um ciclo bom, ele passa tão rápido, né? Mas ele tem o mesmo tempo do ciclo ruim. Então basta só você colocar isso na sua cabeça. Deus, é só uma fase. E eu tenho certeza que o Senhor vai estar comigo até o final. E na hora que chegar e eu conquistar o meu sonho, o meu objetivo, quando a gente se retrata sobre você conquistar os seus sonhos, a gente não está falando só de redes sociais, de você atingir a certos públicos, de ter tal audiência. Eu estou falando num contexto geral. Eu vi ontem um post na internet que falava sobre assim... de uma pessoa que foi desdenhada do sonho da outra, que comprou um carro financiado em 60 prestações. E a resposta que ela teve foi: eu passei 20 anos pegando um ônibus e o ônibus não é meu. Então é sobre isso, de você dizer assim: não, cara, eu vou comprar a minha motinha, eu vou comprar o meu